Peridot, desde seu surgimento, foi designada para a parte técnica de Homeworld, sendo responsável pela restauração de transportadores e em manter a ordem dos jardins de infância que estivessem em péssimo estado. Ela era extremamente fiel ao planeta natal e à tirania de seus diamantes, principalmente a Diamante Amarelo, da qual Peridot fazia parte de sua corte, mas o acaso fez ela ir contra tudo que ela mesma acreditava? Oi, eu sou o Bu, e essa é a Aurora, e a gente vai te mostrar como a Peridot floresceu. Deixa o like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Peridot já tinha visitado a Terra, mas foi na segunda vez lá em Um Retorno que, junto de Jasper e Lapis, ela chega com o plano de acabar finalmente com os Crystal Gems e concluir a sua missão, mas, como eu já disse várias vezes, deu tudo errado e a Peridot acaba presa na Terra, assim como Lapis e Jasper, que agora estavam juntas como uma fusão no fundo do oceano. Mas, diferente dessas duas, a Peridot estava, entre aspas, livre e tentando de todas as formas voltar para o planeta natal o mais rápido possível, mas sem sucesso, já que as Crystal Gems atrapalharam todos os seus planos e no fim ela foi capturada e embolhada. Só que logo o Steven liberta a Peridot, já que no último embate ele percebeu que ela sabia de alguma coisa, e ele estava certo, a Peridot temia o Feixe, ou a Drusa, uma gel-arma feita com milhares de cacos de gem, que quando tomasse forma ficaria gigante, destruindo toda a Terra no processo. Steven foi o primeiro a saber disso e pediu que ela contasse tudo o que sabia para as outras gens, coisa que a Peridot não estava muito afim, já que as gens sempre ergueram suas armas contra ela. Mas não demora muito para Peridot entender que para impedir a Drusa, a ajuda das Crystal Tolas, quer dizer, das Crystal Gems seria útil, então ela declara uma trégua. Nesse momento ela não tinha muito para onde fugir, já não tinha mais seus equipamentos nem uma rota de escape, então impedir a Drusa e se manter viva no processo era a única alternativa que parecia válida. Mas não quer dizer que seria fácil. A Peridot ter declarado trégua não significava que ela respeitava totalmente os seus colegas, muito menos que ela era uma Crystal Gem. Diversas vezes a gente vê como era difícil lidar com ela, sendo extremamente arrogante e respeitosa em vários momentos, mas que logo ela aprenderia várias lições. Desde o início ela tinha esnobado muito a Pérola, utilizando dos mesmos pensamentos do planeta natal, de como as pérolas não serviam pra nada além de serem bonitinhas e servirem pra carregar as coisas. Mas a Pérola mostrou que ela é muito mais do que isso, mesmo que ela tenha perdido no embate entre robôs gigantes, o que faz a Peri também ficar confusa, porque mesmo que ela tenha ganhado, a Pérola é quem ganhou os prestígios. E ela fica revoltadíssima com isso e pergunta o porquê, com a Garnet respondendo de forma rápida: "Bem-vinda à Terra." E essas três palavrinhas fazem todo sentido. As regras do planeta natal não importam. Não importam se lá as pérolas são vistas como nada, porque aqui não é bem assim não. E a Peridot estava começando a entender isso. Agora ela reconhecia melhor a Pérola. Porém, ela ainda não tinha entendido que suas palavras podiam machucar, e é exatamente assim que ela acaba ferindo a Ametista. No começo, ela disse que a Ametista deveria ser a líder das Crystal Gems, por achar que ela era a única que fazia de fato o seu papel como uma Gem. E enquanto ela enaltecia a Ametista por conseguir fazer tudo que um quartzo faz, ao mesmo tempo diz que ela era imperfeita, por não ser da forma que, entre muitas aspas, ela devia, só pelo fato da Ametista ser baixinha. Isso é algo que magoa muito a Ametista, que agora estava ignorando a Peridot. Peridot que entendeu estar se sentindo mal por deixar a Ametista se sentindo mal, misericórdia. Até que, mesmo com sua personalidade forte, conseguiu ceder o seu ego e pedir desculpas a ela. E por meio do seu gravador, ela diz achar que todas as Crystal Gems são defeituosas, mas que ela não era a melhor. Ela falhou em sua missão e agora estava trabalhando com o inimigo, assumindo ter errado com a Gem que ela achava melhor do grupo, dizendo que ainda está tentando entender melhor essas relações. No fim, a Peridot pede desculpas. E a Ametista aceita o seu pedido. Como se sente? Grande. Depois disso, a Peridot volta a se sentir melhor. E eu acho tão legal essa cena porque a Peri até ali, ela tá tentando se esforçar em pelo menos manter o mínimo de relacionamento agradável com a gens. Tempinhos depois, a Peridot parecia estar se acostumando com a vida na Terra. Porém, na sua primeira oportunidade, ela rouba um comunicador de linha direta com as diamantes, possivelmente jogando fora todo o seu desenvolvimento até aqui. Mas não é bem assim não. A Peridot de fato liga diretamente para Amarelo, mas não para dedurar as gens, e sim para pedir que a Drusa seja eliminada, tentando convencer as diamantes de que o planeta tem muito potencial e que não deveria ser destruído. Mas as coisas não saem muito bem e ficam um pouquinho tensas demais. O que você sabe sobre a Terra? Pelo visto, mais do que você
Diário de Bordo 7152. Agora, a Peri era finalmente uma Crystal Gen oficial, e tinha uma melhor relação com as outras gens, mas ela ainda não compreendia a permafusão Garnet, e o porquê dela se manter como fusão o tempo todo, mas a Garnet pede que elas se fundam para que a Peridot compreenda melhor o que é uma fusão. E a Peri aceita, mas no final não consegue se fundir, e continua sem entender o porquê que ela se mantém como fusão o tempo todo. Mesmo assim, a Garnet fica feliz por ela ter tentado compreender melhor o seu lado, explicando que as gens que a formam são equivalentes a Percy e Pierre, os dois personagens de um seriado que para Peridot foram feitos um pro outro. E assim, a Peridot não tinha ganhado uma melhor compreensão sobre fusões, mas sim de Garnet. E essa cena é bem fofa, e é tão legal perceber que agora a Peridorito tinha mais confiança sobre a gens, sendo receptiva e entender os motivos de suas companheiras. Por mais que ela não entendesse o porquê que a Garnet se mantinha como uma fusão, ela se manteve disposta a compreender o porquê disso. No fim, enquanto Steven e Peridot estavam dando um jeito na Drusa, Lápis e Jasper também estavam sendo libertadas da fusão, e enquanto Jasper tinha se perdido no meio do oceano, Lápis foi resgatada, e depois de tudo, decide ficar na Terra, achando que viveria sozinha e tranquila no celeiro, sem saber que lá já era o lar da Peridot. O que não agrada a Lápis nem um pouco, já que foi a Peridot que arrastou a Lápis de volta para a Terra como uma informante, então as coisas não se saem muito bem. A Peri tenta se aproximar de várias formas, mas a Lápis não dava brecha nenhuma. Eu não quero o seu lixo. Depois disso, a Peridot joga algumas boas verdades na cara da Lápis e diz que ela entende o que ela passa e que ela não precisa passar por isso sozinha. Mas quando a Peridot pergunta o que ela poderia fazer pela Lápis para resolver isso... Quero que você vá embora! E a Peri realmente vai. Mas logo ela volta, porque depois de ter chamado a Diamante Amarelo de tonta lá atrás, a Amarelo manda uma nave olho para recolher a Peridot. Nave essa que no fim é facilmente derrubada pela Lápis, que em seguida pergunta se Peridot estava bem. E a Peri fica de sorrisinho largo, que deixa a Lápis toda envergonhada. Depois a gente descobre que na realidade a nave olho estava atrás de resgatar a Jasper e não de capturar a Peridot. Enfim, depois desse episódio, é certo que a Peridot e a Lápis começaram a viver juntas no celeiro. Um bom tempo depois, a gente viu que elas realmente se deram bem e estão vivendo tranquilas no celeiro. Mas quando Steven retorna depois do seu arco de julgamento perante as diamantes, Lápis se vê completamente assustada com a possibilidade de novamente parar em outra guerra. Então ela decide fugir do planeta, levando o celeiro e a Peridot, que na realidade não estava querendo abandonar o planeta não. Então a Peridot acaba ficando na Terra, enquanto Lápis partia para o espaço. A Peri, sem o celeiro, volta a viver no banheiro do Steven, estando extremamente triste com a partida de Lápis. Mas o Steven e a Ametista tentam ajudá-la ao máximo, tentando distraí-la um pouquinho. Então, eles decidem ir para o jardim de infância principal, e lá encontram uma plantinha nascendo. Peridot diz que isso era praticamente impossível no jardim de infância. Então, ela decide que eles vão fazer alguns testes na área. Assim, os três juntos decidem plantar girassóis. Mas, quando retornam no dia seguinte... tudo estava acabado, as plantas não resistiram e isso fez com que a Peridot se sentisse pior, achando que nada era capaz de melhorar. Eles decidem voltar para casa e a Peridot confessa ter usado disso tudo como uma distração, já que ela se sentia muito mal em ter perdido a Lápis e o celeiro, e que ela sentia uma sensação de completa impotência para lidar com tudo isso. Só que Steven mostra que, mesmo que aquele pedacinho de terra não possa florescer, existe um montão de terra por aí florescendo, fazendo alusão a como a própria Peridot estava se sentindo, achando que tinha perdido tudo. Seu olhar melancólico para o mundo não deixava ela perceber como as outras coisas floresciam à sua volta. A jornada da Peri simboliza o crescimento e o florescimento de novas formas de se pensar, mostrando que, quando nos fechamos para o mundo, podemos perder os meios mais leves de se seguir com a vida. Nem tudo vai ocorrer da forma que a gente espera, mas tudo pode mudar, dependendo do nosso ponto de vista. A nossa Peridoritos, mesmo tendo dificuldade de aceitar certas coisas, nunca se privou em mudar de ideia. Eu espero que vocês tenham gostado, comenta aí o que você acha sobre o nosso Dorito favorito, e também eu quero lembrar vocês que existe uma forma de apoiar aqui o canal por meio do LivePix. Enfim galerita, muito obrigado a todos que chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve aqui no canal, e até o próximo vídeo gente, tchau!